Olá pessoal, estamos gravando a segunda aula do livro de Geografia Bíblica. Então esteja aí com o seu livro, algumas imagens nós vamos colocar no próprio vídeo e eu vou disponibilizar em PDF essas gravuras que eu utilizei, tá? Então no YouTube ali você pode baixar em PDF as gravuras. Ok? Então vamos... a página aqui é 47, mas conforme a edição, né? É o capítulo 2, eu vou falando na sequência. Palestina. Eu tenho uma imagem aqui da Palestina para vocês, é uma foto de satélite. Embaixo é o oeste, tá? Tá invertido. Então, pela rosa dos ventos aí você vê oeste, norte, sul, oeste. Mas para ocupar melhor espaço ficou invertido. Então ao sul você tem o Mar Mediterrâneo. No meio aí corre o Rio Jordão, formando o Lago de Tiberíades, da esquerda para a direita, e vai correndo, forma um Mar Morto. Um Mar Morto que já era morto, coitado, já está mais morto ainda porque a gente vai falar logo sobre isso. Ele está secando. E aí você vê também o Vale de Jezreel, muito disso a gente vai falar, planície costeira da Filistia, planície de Saron, Judéia, Idumeia, Galanite, Betaneia, Galileia, esses são termos utilizados nos evangelhos. Ok? Então depende da época, os nomes mudam. As cidades também, isso aqui é bem direcionado para estudo dos evangelhos. Mas o que interessa é essa parte geográfica realmente, essa parte, o relevo. Porque os nomes podem mudar, mas o monte continua lá, o vale continua lá, o rio no máximo pode ter secado, mas a geografia que temos hoje é a mesma de Moisés, é a mesma dos profetas, é a mesma na época do Senhor Jesus. Que muda os nomes, mas a geografia é a mesma. Então vamos lá, Palestina. O nome Palestina deriva-se do termo Filistia, ou seja, a terra habitada pelos filisteus. Esse nome não está na Bíblia. Palestina foi dada, é um nome romano dado à região, bem devastada, né? No ano 70, Jerusalém foi completamente destruída. No século II, recebeu esse nome. Essa região tem mais nome do que terra, né? Tem mais história do que terra. Igual o Rio Jordão, né? Tem mais história do que água. Então, Canaã, ou terra de Canaã. Canaã é filho de Cam, ou Cão. Cam é melhor, né? Porque no hebraico é Ham. Aí Cam fica mais próximo. Filho de Cam, logo neto de Noé. Então terra de Canaã, que ocupou essa região. Terra dos amorreus, que também é uma descendência de Noé. É um dos cananeus que ocupava a região. Terra dos hebreus, porque Abraão foi chamado de hebreu. E a sua descendência hebreus. Terra de Israel, terra dos israelitas, porque a descendência de Jacó foram as 12 tribos que ocuparam a região, então terra de Jacó, terra de Israel. Terra de Judá ou Judéia, isso após o cativeiro babilônico, a única tribo que sobreviveu, na verdade, após o reino do norte ser levado pelos assírios em 722, a única tribo que restou lá foi a tribo de Judá. E Judá foi até o cativeiro babilônico, voltaram, permaneceu Judá e passou a se chamar Judéia. Então está relacionado com a única tribo que sobreviveu ao cativeiro assírio. E após o retorno da Babilônia também foi ocupada pela tribo de Judá e a tribo do Messias, né? Interessante, de 12 tribos sobreviveu por cristocidência, né? Por ação divina, a tribo do Messias.
Terra da promessa ou terra prometida, Deus falou para Abraão sair da sua terra para uma terra que ia lhe dar. Quando chegou, disse, é essa. Terra santa, dada pelo Deus santo, ao povo santo, que deveria ser santo. Terra formosa, terra do Senhor, terra gloriosa. Então são termos que designam a região. A única preocupação é você procurar saber qual era o nome no tempo certo. Você não pode falar Canaã na época dos evangelhos, assim como você não pode falar Judéia na época de Josué. Então isso é um anacronismo, você dar o nome do local fora da época, né? Então se você... Até Palestina não é um termo correto nos evangelhos, por ter sido um nome posterior que a própria Bíblia não conhece. Os próprios escritores bíblicos, os próprios apóstolos, pelo que a gente sabe, né, pelas informações que a gente tem, não conhece aquela região por Palestina. Do ponto de vista comercial, ficava na rota obrigatória do tráfico. Então é interessante que, se você observar o mapa do mundo antigo, isso tem bastante na aula 1, você vai ver que a Canaã, ou posteriormente Palestina, ela fica exatamente na ligação entre os 3 continentes. Então ela fica bem no ponto de ligação da Europa, da Ásia e da África. Então é um local extremamente estratégico. Hoje com avião, com aviação não existe muito isso, mas naquela época que as guerras eram feitas por terra, dominar a Palestina era um ponto estratégico. Até hoje, né? Até hoje Israel aliado aos Estados Unidos e tem bases americanas ali que estrategicamente continua sendo muito importante aquela região. Observe os limites no próximo mapa. Ao sul, você tem Cades Barneia, você pode ver no mapa, você pode ver nesse mapa do Império de Davi e Salomão, que eu aproveitei, porque mostra tudo, né? Então você tem no sul Cades Barneia, a cidade ali à esquerda, no sul. Ribeiro de El Arish, ou Rio do Egito, está ali, ó, bem à esquerda no sul, Rio do Egito. Você também tem Elat, que é bem no Golfo de Aqaba, bem na ponta do Golfo de Aqaba. À direita tem um mapinho que mostra a continuação. Isso não é um lago não, é a ponta do Golfo de Aqaba, depois continuando ao Mar Vermelho. É a leste da Península do Sinai. Edom também ficava ao sul, quando existia Edom, né? Ao norte é Síria e Fenícia. Fenícia você tem no mapa, e Síria é Damasco, né? Mesmo que não esteja escrito Síria, olhou Damasco já sabe que é Síria, não é a Síria, Síria. Limite oeste é o Mar Mediterrâneo ou o Grande Mar, Mar Grande, Grande Mar. Então, às vezes os nomes mudam, né? Mar Salgado, Mar Morto, Grande Mar, Mar Mediterrâneo. Então, é bom você saber os vários nomes do mesmo relevo, do mesmo mar, do mesmo rio, porque conforme o texto muda o nome, mas está se referindo ao mesmo acidente geográfico. Limite oeste, ok? E limite leste, Síria e Arábia. É deserto puro, né? Síria ao norte, né? E Arábia do meio para o sul. Principalmente a Arábia é deserto puro. Tanto que você não vê nenhuma cidade no mapa ali, ó. Se tem uma ou outra ali, deve ter achado água, porque a vida é em torno de água, né? Ou poço, ou rio, ou lago, mas é sempre próximo de água. Topografia. Então você vê topografia. Essa imagem aí mostra a topografia da Palestina. É você olhando lá do sul, né? Cortando um corte do sul para o norte. Então à esquerda você vê o mar Mediterrâneo. Aí você vê uma faixa que é a planície do Mediterrâneo, claro, perto do mar.
planície. Então, mar, planície, um pouquinho mais alto, mas é planície. Aí nós temos o Planalto Central e desce. E desce bem descido, que é o Vale do Jordão, abaixo do nível do mar. E da outra subida, que é o Planalto Oriental. Então, nós temos uma faixa costeira, que é a planícies. Nós temos uma faixa que é alta, que é o Planalto Central. Nós temos uma faixa muito baixa, que é o Vale do Jordão, e outra faixa alta. Então é isso. Plano, alto, muito baixo e alto de novo. E é interessante porque as cidades estão ou lá no alto ou lá embaixo. Subir para Jerusalém, porque é no Planalto Central. Descer para Jericó, porque é no Vale do Jordão. Então você entende melhor esse tal de subir e descer, né? Você não sobe para o norte nem desce para o sul. Você sobe para o ponto mais alto, desce para o ponto mais baixo. É igual aquela história do rio. O rio vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então às vezes está lá no norte, né? E subiu para Jerusalém, mas está no norte, desceu para Jerusalém. Não, não, não. É questão de subir ou descer, é baixo para o alto. E não norte para o sul, sul para o norte, ok? Parece brincadeira, mas às vezes o pessoal confunde. Veja só, o primeiro mapa aí, relevo da Palestina, é o que eu falei, ó. São vários desenhos, mapas, né? Eu coleciono mapas, essas imagens, nota de 100. Então sempre quando você tiver, você pode mandar pra gente. Então veja aí, o corte no sentido oeste-leste, aí você vê o nível do mar, do Mediterrâneo. Olha o Vale do Jordão, como ele é baixo. No Mar Morto é 400 metros abaixo do nível do mar, olha que interessante. Claro, vai descendo, né? Vai descendo lá do Rio Jordão. A gente vai falar sobre isso, já falamos, né, na primeira lição. Então vai descendo dos pés do Hermon, um pouco antes do Mar da Galileia chega nível 0, né, de altitude, que é o nível do mar, mas vai descendo, quando chega no Mar da Galileia, o Rio Jordão está 200 metros abaixo do nível do mar, e o Mar Morto, a superfície da água, né, 400 metros abaixo do nível do mar. Então se não houvesse o Planalto a oeste, né, certamente as águas do mar entrariam e acabaria com o Vale do Jordão. Então as planícies, depois o Planalto, Vale, depois Planalto. Esse mapa é diferente. O outro mapa, desenho, né, é um corte norte-sul, sul-norte. Aí você tem da esquerda para a direita. Não, vamos da direita para a esquerda. O Monte Hermon, cerca de 2.800 metros. Aí aos pés do Hermon nós temos o Rio Jordão descendo, forma o Lago de Ulé, por ali já é nível do mar. Por ali. Aí vai descendo, forma no Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar. Vai descendo, forma o Mar Morto. Então você pode ver, ó, o Monte Sião está na parte alta, no oriente do Jordão. Monte Moriá, e é interessante que dá altitude dos montes. Ó, não são muito altos não. O Brasil, o ponto mais alto é 3.014, que é o ponto da neblina, né? Pico da neblina. E o pico mais alto, a montanha mais alta do mundo é o Everest, com 8.850 metros de altitude aproximadamente, porque conforme o cálculo muda um pouquinho. 8.848, 8.850, não sei como é que está hoje. Porque sempre vou modernizando a técnica de cálculo, né? Com certeza não é fita métrica, então conforme vai modernizando, vai melhorando a precisão. Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração, bem provável que tenha ocorrido no Monte Tabor. Gerizim, Ebal, no meio ficava Siquém, né? Gerizim, Ebal e no meio Siquém. Média de 900 metros. O Monte Gerizim é um monte das bênçãos e o Ebal das maldições. Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, Moriá, Sião, ficava tudo próximo ali na própria cidade de Jerusalém. Era bem. A cidade de Jerusalém, na verdade, eram vários montes próximos, né? E entre os montes havia vales. Da cidade para o Monte das Oliveiras, Vale de Cedron. Ao sul da cidade, Vale de Inon.
Então eram pequenos montes, e cada um tinha um nome, mas Moriá, Sião e Oliveiras é Jerusalém. Ok, creio que é interessante esses mapas. Esse outro mapa eu sou apaixonado, né? Ele é um desenho, mas ele mostra bem a topografia. Olha lá, da esquerda para a direita, né? Do oeste para leste. Temos as planícies, beirando o mar. O Planalto Central, que é a região mais montanhosa. O Vale do Jordão, que é a maior depressão em terra seca do planeta. E depois o Planalto da Transjordânia. E para lá é deserto, né? Para lá pouca a história bíblica na Palestina, em Canaã, ela gira em torno aqui, ó, até o Planalto da Transjordânia, né? De lá para cá, de lá para o oeste, porque para lá não tem nada não. A não ser bem para lá, que aí é Mesopotâmia, com a Babilônia, a Síria, Pérsia, Elão, Média, bem para lá da Arábia, né? Mas a leste do Planalto da Transjordânia não tem história não. Toda a história do Planalto da Transjordânia para oeste, onde estão as cidades onde ocorreram as principais histórias. Então você tem aqui, o próximo título é Planícies. Dê uma olhada no mapa. Planície costeira já vimos, né? Esse mapa aqui é bem simples, mas eu coloquei vários. Então você aproveita o que der de cada mapa, né? Porque às vezes o mapa mostra uma coisa, mas não mostra outra. Esse aqui é o mais simples, mas dá para ter uma ideia. Planície costeira, que é ali, ou marítima, né? Planície do Acre ou Acre, ali no norte. Planície de Saron, ali bem no meio, ali. Planície sempre próxima do mar. Filistia, que é ali embaixo, que é Ascalon, Jope, Gaza, as cidades ali. Planície de Cefelá também está secundado ali. E Esdraelon, que é ali próximo do Mar da Galileia, né? A oeste do Mar da Galileia. Esdraelon. Você pode olhar naquele mapa anterior que eu te mostrei, que as montanhas vão depois dar uma descida, né? Depois volta a montanha. Então, é essa planície de Esdraelon ali. No outro mapa, mostra os vales. Os vales, obviamente, é entre dois montes. Nós temos o Vale do Jordão, que é um valão, né? Porque é todo o percurso do Rio Jordão, entre o Planalto Central e o Planalto Oriental. O Vale de Acor, ali ao norte do Mar Morto, ao oeste do Jordão. O Vale de Aijalon, ao oeste do Acor. O Vale de Escol, ali ao sul de Aijalon. E o Vale de Hebron. São citados, né? Normalmente em guerras, normalmente na história são citados. É sempre bom você ter esses mapas à mão. Quando estiver lendo a Bíblia, você se situar, né? Então esses mapas você guarde bem para que possa consultar no momento certo. Imprima. O que você pode fazer é você imprimir esses mapas e ter a sua pastinha. E quando for ler a Bíblia, pega a pastinha e procura. Tem Bíblias que já traz, mas é difícil ser tão detalhado, né? Olha lá, outro mapa aí que mostra a topografia, Vale do Jordão, Jezreel, aqui já tem mais vales. Aijalon, Escol, Hebron, Sidim, Siquém, Bazã, Moab, e o número identifica o local. A visualização é bem ruim desse mapa, mas, como eu disse, a gente aproveita o que pode do mapa e procura melhores. Olha esse aqui, ó, Planalto Central e o Planalto Oriental. Também a resolução não é muito boa, mas isso aí eu acho que ficou claro já, né? Agora os planaltos, eles são divididos em Planalto Central, Planalto Oriental
né? E o Planalto Central é o Planalto de Naftali, você vê ali, ao norte. O Planalto de Efraim, no meio, né? De Canaã. E Planalto de Judá, ali no sul. Naftali por causa da tribo de Naftali, Efraim por causa da tribo de Efraim e Judá por causa da tribo de Judá. Já no Planalto Oriental é o Planalto de Bazã, que é a região de Bazã, não é tribo, hein? Bazã é o nome da região. Planalto de Gileade também, que é a região, e Planalto de Moabe, que também é a nação que estava ali. Moabe. E tem também alguns montes, né, que estão na região. Ó, o Planalto de Naftali tem Gilboa, Atim, Carmelo. Planalto de Bazã. Planalto de Efraim tem o Ebal, Gerizim. No Planalto de Judá tem o Moriá, tem Oliveira, Sião. Planalto de Moabe tem o Nebo, Peor. São muito citados. Não é muito, mas são bem citados, né? Os Planaltos de Judá, os montes de Judá são bem mais citados. Planalto de Efraim também. O lado da Cisjordânia, né, que é para cá do Jordão, o oeste do Jordão, são bem mais mencionados. O do leste também, mas nem tanto, né? Gileade é muito mencionado, Bazã é muito mencionado, o Nebo, Peor. Então é sempre bom você ter uma ideia onde é que ficam. Aí você passa para os montes da Palestina, Monte Hermon, Monte Tabor, Gilboa, Carmelo, Efraim, Sião, Moriá, Monte das Oliveiras. E isso tudo você encontra no próximo mapa. E eu te desafio a fazer o seguinte, eu não quis fazer porque a nossa missão é formar pesquisadores, né? Então eu não vou fazer todo o trabalho, você tem que fazer a tua parte. Procure no São Google, Monte Hermon, procure figuras do Monte Hermon, 3.000 metros, do Monte Tabor, Gilboa, Carmelo, todos esses montes. Procure imagens, busque informações. Aqui no livro já tem informações, mas não tem muita imagem, né? Então procure nas suas pesquisas, fica fácil. E você que não tem acesso ao computador, como estudante da Bíblia, trate de ter acesso. Aprenda como lidar, peça para o seu neto de 5 anos, né? Que hoje em dia a piazada sabe tudo. Pode ser um celular com uma boa resolução, né? Com acesso à internet, obviamente, ou um notebook, ou um computador. Então a gente estimula você, estudante da Bíblia, a ter acesso à internet. Isso vai facilitar muito o seu estudo. Não seja um tradicional extremo, não, eu não sei nada e também não me interessa. Não faça isso. Isso vai comprometer a tua aprendizagem. A internet, ela traz o pior do ser humano, mas ela também traz muita coisa boa. É só se cuidar, vigiar e usar para o bem, para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento teológico. E eu creio que vai ser muito bom. Mas aprenda. Vai devagarinho comprando um computador, um notebook. Hoje é tão barato o notebook, não é barato, mas um usado, o que eu uso em sala de aula, ele é usado. E funciona muito bem e atende minha necessidade. Então não precisa ser nada novo, não. Compre um usado de boa procedência. Acho que com 500 mil reais você compra um notebook. Tem que ter Wi-Fi. E isso tudo está barateando bastante. Tem até fibra ótica agora. Então entre nesse universo, não fuja. Porque isso vai tornar você um pesquisador melhor. Na sequência eu coloquei um mapa que eu achei aqui na minha... Eu tenho muitos mapas. Olha esse aqui. Isso aqui é uma riqueza. E você... Eu não sei se ainda está disponível, ou você pode achar na internet, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia. E ele acompanha toda a história da Bíblia com mapas. Isso aqui é uma riqueza, gente. E eu estava olhando, porque como os mapas que eu mostrei para vocês são com baixa resolução, uma resolução bem chinfrim, aí eu procurei algo melhor e achei na minha bagunça aqui, na minha estante. Então procure adquirir, e esse mapa que eu coloquei para vocês aí,
Ele mostra as planícies, ele mostra os montes, a altura. Ele é um mapa assim, tipo tridimensional, né? Para você perceber o monte, o vale. Então é uma riqueza. Eu amei esse mapa aqui, viu? Para geografia bíblica, você tendo ele assim imprimindo, vai te ajudar bastante na questão topográfica. Vamos falar agora sobre hidrografia. Você tem o mar Mediterrâneo. Esse mapa aí mostra. Bonita essa imagem, né? Não tem nome de nada. Não tem nenhum nome. Só o nome do mar Mediterrâneo mesmo. Mas é interessante que você vê o norte da África, vê o sul da Europa e o oeste da Ásia, o Oriente Médio. Ali embaixo você vê o Monte Sinai. Não, você não vê o Monte Sinai, você vê a Península do Sinai, que o Monte Sinai está difícil ver. Mas a Península do Sinai, e aí é o Mar Mediterrâneo. Então o Mar Mediterrâneo, o Grande Mar, ele foi o cenário de praticamente toda a história bíblica, né? Porque ele beira Canaã, ele beira as viagens do apóstolo Paulo, ele beira até o Egito, ali onde foi o cativeiro, né? A prisão, a escravidão egípcia de Israel no Egito. Então o Mar Mediterrâneo viu praticamente toda a história bíblica, né? E temos o Mar Morto. O Mar Morto eu já mostrei em outros mapas. E nesse aqui você vê que o Mar Morto está abaixo do nível do mar. E se você olhar o Mar Morto foto satélite atual, como aquele primeiro que eu mostrei, você vai ver que o Mar Morto ele está morrendo. Já era morto, agora está pior. Por quê? Porque o que entrava de água e o que evapora, porque o Rio Jordão, quando ele morre no Mar Morto, normalmente o rio caminha na direção do oceano, mas o Rio Jordão não, ele caminha e morre no Mar Morto. E não vai para lugar nenhum, morre lá no vale, né? É uma depressão, e é o fundo dessa depressão, né? Então o que evapora é exatamente igual ao que entra antigamente. O que entra de água é o que sai pela evaporação, e sempre mantinha os mesmos limites. Hoje, como a água é muito utilizada, porque temos uma nação ali com milhões de pessoas, então a água do Jordão é desviada para irrigação, é desviada para as cidades. Hoje a evaporação é maior do que o que entra de água. Logo, a tendência, se você olhar os mapas atuais de satélite, a tendência é o sul já está secando. Você percebe nos mapas bíblicos aquela embaixo uma região com água, e nas fotos hoje de satélite, praticamente aquela região no sul do Mar Morto já não é mais água, porque está secando mesmo. Há uma profecia de que Deus, o Messias, vai purificar o Mar Morto. Hoje existem técnicas que estão melhorando a qualidade do Mar Morto, mas eu creio no sobrenatural de Deus, né? Um rio que vai descer de Jerusalém vai purificar o Mar Morto, tem algo assim. Dê uma pesquisada se você tiver interesse. Mas o Mar Morto é isso aí. O Mar Morto não afunda porque a água do mar, eu li que é 4%, e do Mar Morto é 24%, 25% de sal. 4 para 25%. Então a água do mar é salgada. Agora do Mar Morto, a pessoa chega a boiar. Você vai, procura no Google, pessoas lendo assim, boiando. Não afunda porque é bem densa a água de tanto sal. Aí alguns dizem assim, mas é claro que o Senhor Jesus andou sobre as águas. A pessoa não afunda no Mar Morto. Mas o Senhor Jesus andou sobre as águas no Mar da Galileia. Olha aí uma foto do Mar Morto. Como eu disse, essa região ao sul do Mar Morto aí, os mapas antigos, as reconstruções, né, os desenhos, é tudo água. Agora não, ó. Você pode ver no sul aí que já está secando. Você tem o próximo, o Mar da Galileia. Ele é chamado mar, mas é água doce. É que tem até tempestade, né? Então você percebe aí as cidades ao redor. O Senhor Jesus, ele morava em Cafarnaum. E as suas viagens missionárias, evangelísticas, ele ia e voltava para Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde o Senhor Jesus morava e onde ocorreram muitos milagres. Essa região aí foi o cenário
de muito ensino, de muito milagre, de muitas maravilhas através do Senhor Jesus. A Galileia realmente viu praticamente todo o Evangelho. Praticamente, porque a Judéia também viu um monte. Mas a Galileia viu muito milagre. Então você dá uma olhada nas cidades. E como eu disse, houve tempestades, que o Senhor Jesus acalmou o mar e o vento, né? Então é um elogio. Chamar Galileia de mar é um elogio, porque não é água salgada, é um lago na verdade. Mas é chamado de mar porque é grande, é água doce, é o Rio Jordão que forma o mar, tem peixe. Os pescadores chamados pelo Senhor pescavam lá no Mar Morto. Mar Morto não dá nada. Mar Morto só dá uns blocos de sal, assim quem gosta de sal dá para fazer a festa lá. Mas peixe é o Mar da Galileia. Todos os pescadores chamados pelo Senhor para serem apóstolos estavam no Mar da Galileia. Aí você tem outra vista do Mar da Galileia, é 24 quilômetros por 14. 24 norte-sul, 14 leste-oeste. Corazim, Cafarnaum, Genezaré, Magdala, Tiberíades, tudo isso está na Bíblia. Outra foto do Mar da Galileia, uma foto de satélite. Hoje você pode consultar no Google Earth e você pode sobrevoar essa região toda, é lindíssimo. Aos poucos você vai aprendendo a lidar com as ferramentas, vai se ambientando, mas você sobrevoa essa região, é uma riqueza. Para quem não tem dinheiro para viajar, eu nunca fui lá, mas pelo Google Earth já fui várias vezes, já sobrevoei, já tomei café na casa dos judeus ali. Olha uma foto de perfil do Rio Jordão, similar àqueles outros, né? Porque nós estamos falando sobre rios. Temos o Vadi, trata-se de um leito seco que na época de chuvas ele renasce. E temos o Nahar, que é um rio normal, com água o ano todo. Então Vadi é um rio que depende da época para ter água. E o Nahar é um rio que sempre é um rio normal. E nós temos a bacia do Mediterrâneo. Nessa imagem aí nós temos alguns rios, é chamado bacia do Mediterrâneo porque eles desaguam no Mediterrâneo, começam no Planalto e terminam no Mediterrâneo. Lembra que eu disse que todo rio ligado ao mar, ao oceano, é porque ele está desaguando no oceano? Então quando você olha um rio desse aí, em marrom, desaguando no oceano, ligado ao oceano, é porque está jogando a sua água para lá. Vem de um lugar mais alto, descendo para o lugar mais baixo, que é o oceano. Então temos o Belus, temos aí na imagem o Kizom, o Caná, o Gaá, Sorek, Besor. Alguns desses são citados aqui, né? E você pode saber mais ou menos a localização. A bacia do Jordão, nós temos o Querite, o Cedron, nós temos... O Cedron seria mais a oeste. Nós temos Yamur, o Jaboque e o Arnon. O Cedron fica a oeste, não está aí, mas é a oeste. Ali perto do Querite, mais a oeste. Clima da Terra Santa, você vai ver alguns mapas. Quanto ao clima da região, eu estou colocando para vocês aí dois mapas e você pode comparar a quantidade de chuva em cada mês nas cidades. Isso é atual, obviamente, mas naquela época não devia ser muito diferente, não. Você vê mais ou menos um mês. O mês judaico, o mês de Israel, por ser um calendário lunar, ele não coincide exatamente com o calendário solar.
Normalmente o mês judaico começa no meio do nosso mês. Então, Elu começa no meio de setembro, mês de agosto e vai até setembro. Tisri vai do metade de setembro até metade de outubro, então é mais ou menos assim. Mas no final, como existem inserções de meses, acaba coincidindo o nosso calendário com o deles. Aí você vê nesse gráfico, nesse círculo, né, que é um gráfico, as colheitas, a época de água, festas judaicas, plantio de cereais. Então dá uma boa olhada. Veja bem, essa aula não foi muito longa, porque geografia bíblica não é eu ficar falando aqui, é você pegar essa teoria e achar os mapas. Então, eu passei vários mapas, você já tem na apostila mapas, no livro, né? E você procure ter atlas bíblico para ampliar essa sua pesquisa. Na internet tem muita coisa, então lembre-se, colecione seus mapas. E sempre que você for dar uma aula, você for estudar a Bíblia, você tem lá para consulta. Colecione. Hoje nós temos scanner para você escanear e digitalizar e arquivar. E esses mapas que eu tenho aqui já estavam, uns eu consegui recentemente, outros eu já tinha em arquivo. Então o teu trabalho agora é ler a teoria e procurar mapa para comparar, ok? Que Deus te abençoe os seus estudos e a sua vida, em nome de Jesus.